Boa tarde, meus caros amigos. Mais uma vez, cá estamos para falar de teatro na Europa e desta vez este live sobre a arte teatral vai ser sobre Itália. Portanto, do mesmo livro de sempre que escrevi sobre a Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos na Europa no século XX, vou começar a ler o texto sobre este grande país que é a Itália. Desde há muitos anos que a tradição italiana relativamente à arte teatral se pautava pela carência de teatros fixos. Assim, as representações teatrais eram efetuadas por companhias itinerantes constituídas por empenhados atores e atrizes que também podiam atuar nos espetáculos de praça, causando sempre grande entusiasmo aos espectadores de rua. O sentimento nacional foi aumentando gradualmente até à unificação do país, que ocorreu em 1870. Embora só as grandes cidades tivessem o privilégio de usufruir do teatro. A partir desse relevante acontecimento, a arte dramática passou a orientar-se no sentido de se constituir um teatro genuinamente nacional. Em cada cidade passou a existir um centro cultural. Os festivais realizavam-se habitualmente em Florença, Nápoles, Veneza, Verona, Vicenza e Siracusa. Nessa época tornou-se famoso o insigne escritor e dramaturgo Carlo Gozzi. A sua peça A Princesa Turandot inspirou outros escritores e compositores. Já nessa altura era uma mescla de simbolismo e de futurismo. Relativamente aos poetas do século XIX, os mais famosos foram Giuseppe Carducci, que em 1877 publicou Odi Barbare, e Giacomo Leopardi, ensaísta e filólogo. Os romancistas mais cotados foram, sem dúvida, Alessandro Manzoni e Giovanni Verga. Nesse tempo, a censura coartava a liberdade de expressão e unicamente alguns autores considerados respeitáveis pelo poder instituído viam as suas obras publicadas ou autorizadas a ser representadas, encontrando-se nesse caso Alberto Nota, Giovanni Giraud, Paolo Giacometti, Paolo Ferrari, Forlice Cavallotti e Pietro Cozza. O naturalismo italiano, que se iria transformar no verismo, surgiu em 1844 na Sicília com Cavalleria Rusticana, que traduzido quer dizer cavalheirismo rústico. O naturalismo que nós normalmente conhecemos dos outros países poderá ter tido outras nuances em Itália, mas é sempre a base do naturalismo mais conhecido e, portanto, vamos seguir como se do mesmo naturalismo se tratasse, visto eu não ter feito aqui nenhuma observação nesse sentido. Portanto, este naturalismo italiano, que se iria transformar no verismo, surgiu na Sicília, com a tal Cavalleria Rusticana, em 1844, extraída do romance homónimo escrito por esse romancista, realista e dramaturgo Giovanni Verga, que nasceu em 1840 e faleceu em 1922, considerado o maior expoente da corrente literária do verismo, tornou-se popular como ópera por Pietro Mascagni, que nasceu em 1863 e faleceu em 1945.
quando, em maio de 1890, estreou no Teatro Costanzi de Roma. Era uma ópera num único ato, dividida em duas partes separadas por um intermezzo, mas que se apresentam em cena contínua. Portanto, esta era uma ópera, a Cavalaria Rusticana, que era apresentada num único ato e dividida em duas partes por um intermezzo, mas que se apresentava em cena continuamente. Em 1872 começou a delinear-se em Itália uma espécie de teatro nacional, enquanto foi prosseguindo o êxito do teatro popular e a representação dos dramas de Dumas, de Augier e de Sardou, assim como os vaudevilles de Feydeau e as comédias com máscaras, que eram adaptações de Victor Hugo, de Alexandre Dumas ou de Paul Féval. Nessa mesma época, o ator Ermete Zacconi, que introduziu o verismo na cena italiana, e a Duse, que era Astrid Nielsen, a quem chamavam Duse, representavam os dramas de Ibsen, de Tolstói e de Turgenev. Portanto, podemos repetir que foi com o ator Ermete Zacconi que foi introduzido o verismo na cena italiana e com a Asta Nielsen, a quem designavam de Duse. Depois da Primeira Guerra Mundial, os atores e atrizes mais aplaudidos foram Adelaide Ristori, Eleanor Duse, Salvini, Ernesto Rossi, Ermete Zacconi, Ermete Novelli, Flávio Ando, Ruggiero Ruggieri e Maria Melato. A Itália iria sofrer a Revolução Fascista nos anos 20. O futurismo continuaria a crescer e fortalecer-se com as teorias de Marinetti, enquanto o teatro de vanguarda estaria bem representado pelo encenador Anton Giulio Bragaglia, que nasceu em 1890 e faleceu em 1960. Este Bragaglia, este dramaturgo e pioneiro em fotografia e cinema de tendência futurista, inaugurou em Roma, em 1918, a Galeria Casa d'Arte. Em 1919 dirigiu peças de diferentes autores, entre os quais Pirandello. 2 anos depois fundou o Teatro Sperimentali degli Indipendenti e constituiu a sua companhia de teatro, Compagnie Bragaglia Shows. Quanto a Filippo Thomas Marinetti, autor de O Rei Regabof, apresentou, com o empenho de Rodolfo de Ângeles, o balé da locomotiva, em cenários de Fortunato de Perrault, a que se sucederiam os balés plásticos. Portanto, em França eram conhecidos os balés russos, les balés russes, ou os balés russos. Aqui eram conhecidos os balés plásticos. No manifesto, Gino Severini exaltava, em nome da arte moderna, a maquinolatria dos futuristas. Ou não fossem eles futuristas, porque para eles um dos ídolos era a máquina, a velocidade e, portanto, coisas do estilo que mostrassem que a ciência avançou a nível tecnológico. Enrico Prampolini foi um pintor futurista, escultor e cenógrafo.
Tornou-se conhecido pela sua teoria sobre o teatro sem atores. O teatro do pintor Enrico Propollini, teatro magnético, atingiu as raias do absurdo quando passou a funcionar sem atores. Tudo era dito por megafones e comandado por um quadro elétrico. Recorde-se ainda o Teatro del Colore de Achille Ricciardi, escritor e teórico de teatro. Quanto a Bragaglia, esforçou-se apaixonadamente por unir o seu teatro aos esforços do novo teatro europeu, tendo tido a capacidade e o privilégio de ter sido o primeiro encenador a divulgar e a montar em Itália peças de Brecht e de O'Neill, entre muitos outros. Giovanni Giolitti, a quem se devem os êxitos e os fracassos antes da guerra, era defensor do liberalismo económico e industrializado, perfilhando os ideais do conservadorismo burguês que defendia a expansão colonial. Porém, o povo encontrava-se desiludido com a vida democrática nacional, porque existiam diferenças sociais abissais entre o proletariado e a burguesia. No Sul, o povo tinha de emigrar. Os intelectuais e os artistas tomaram consciência que a civilização burguesa se encontrava em declínio. Portanto, os intelectuais e os artistas começaram a ver que a sociedade burguesa já não tinha aquela capacidade nem aqueles conteúdos que eram necessários e a que eles, portanto, almejavam poder conquistar. Porém, o povo encontrava-se desiludido com a vida democrática nacional porque existiam diferenças sociais abissais entre o proletariado e a burguesia. No Sul, o povo tinha de emigrar. Os intelectuais e os artistas tomaram consciência que a civilização burguesa se encontrava em declínio. O nome de D'Annunzio, mais conhecido como romancista, brilhou no início do século XIX do teatro italiano. Gabriel D'Annunzio, que nasceu em 1863 e faleceu em 1938, revelou-se como poeta dramático com obras como A Cidade Morta, A Gioconda e a tragédia em verso Francesca da Rimini, onde se esforçou por alcançar um estilo épico, baseando a sua inspiração em imagens e factos do século XII italiano. Mais tarde, usou de algum cenobismo para se promover e teve por vezes de se valer do escândalo. A sua obra incidiu na realidade. Contudo, quis partir do irracionalismo voluntarista de Nietzsche, em cujo pensamento se encontram as bases da ideologia fascista. Antes de instalar a Primeira Grande Guerra, foi cultor da ideologia fascista italiana. Defendeu os anseios imperialistas italianos para a participação da Itália na guerra. Portanto, D'Annunzio ajudou nesta confluência política a ida à guerra dos italianos, segundo os seus escritos. Portanto, ele, como escritor e dramaturgo, achava que o ser humano deveria ater-se aos seus instintos, ou seja, era a designada teoria do super-homem. Depois, abandonou as formas de produção literária tradicionalmente burguesas, assim como os métodos tradicionais, tendo optado por uma prosa poética. No terreno dramático, quis libertar o teatro da servidão realista. A sua narrativa já não é um reflexo da realidade, mas uma evocação lírica do mundo. Por esse motivo, alguns autores designaram o seu estilo
de impressionismo virtuoso. Outros escritores decadentes italianos que, posicionados entre o esteticismo e o simbolismo, apreciaram o preciosismo e a musicalidade, mais do que a profundidade simbólica, foram Salvatore di Giacomo e Arturo Grafo. Na verdade, o primeiro potenciou a musicalidade, tendo escrito composições de tom impressionista. Quanto ao segundo, iniciou estudos no romantismo, tendo superado a angústia leopardiana por intermédio do positivismo e do socialismo. E vamos então agora só tomar conhecimento, porque já tínhamos falado destes temas quando falámos de outras artes. Vamos falar do simbolismo e do futurismo. E, portanto, no simbolismo vamos falar da poesia simbolista, aqui em Itália. Os principais autores do início do século XX que muito contribuíram para a evolução do teatro foram os seguintes: Enrico Corradini, escritor, ensaísta, jornalista e uma figura de destaque na política nacionalista italiana. Nasceu em 1865 e faleceu em 1931. Os seus dramas inspiram-se numa ideologia antissocialista e anti-humanitária, nacional e imperial, tendo atingido o máximo com a peça Júlio César, em 1902. Vincenzo Morello é um outro escritor que foi jornalista político. Nasceu em 1860 e faleceu em 1933, que assinava os textos com o pseudónimo e nome artístico de Rastignac e foi membro permanente da Comissão para a Arte Musical e Dramática de Roma. Colaborou na Tribuna de Roma, o jornal mais difundido no Centro-Sul. Posteriormente, em 1910, foi diretor da Tribuna Ilustrada. Foi também diretor do cotidiano de Palermo, L'Ora, e em 1923 foi nomeado senador. Portanto, estamos a falar de Vincenzo Morello. E antes falámos de Enrico Corradini. Isto tudo dentro da poesia simbolista italiana. Escreveu Vincenzo Morello, escreveu comédias irónicas e antiburguesas, como em Il Signor da Bene, datada de 1906, e La Regina, em 1910. Deve ter sido a apresentação, com certeza, da comédia. Mas, como se vê, são comédias em que eles criticam a burguesia, portanto, são comédias anti-burguesas. Thomas Monicelli, por exemplo, é um outro que nasceu em 1833, faleceu em 1946, jornalista e também dramaturgo, era pai do encenador Mario Monicelli. Escreveu dramas nostálgicos como La Terra Promessa, que foi apresentada em 1911, e Il Viandante, 1913, e ainda uma outra, L'Exodo, de 1913, ou seja, do mesmo ano do Il Viandante. L'Exodo. A maior parte dos comediantes continuava a propor ao público da classe média as suas histórias burguesas prediletas ou quadros e episódios da vida regional e popular. Isto ainda era um pouco, digamos que, um pouco moderno, não é? Ainda eram características antigas e do que era usual escrever-se. Outros escritores e poetas do Novo Reino em Itália, para além de Giovanni Verga, foram Cesare Pascarella, que nasceu em 1858 e faleceu em 1940, poeta dialetal. Em 1881 publicou sonetos no dialeto romanesco
Nesse tempo travou amizade com Gabriel D'Annunzio, La Serau, Fucini, La Deledà, Fogarazzo, que eram todos, no fundo, poetas regionais ou dialetais. Quanto ao poeta Abruzzo, tratava a questão da língua italiana falada. De citar ainda Sabatino Lopes, que nasceu em 1867 e faleceu em 1951. Dramaturgo e crítico literário, autor de comédias burguesas num tom entre o realista e o romântico. O dramaturgo Carlo Goldoni, um dos maiores autores de teatro europeu, tendo ficado conhecido pela difusão da comédia dell'arte. Giacinto Gallina, comediante cujas obras se caracterizam pela descrição da crise da aristocracia, da inquietação da burguesia, impregnadas de um fundo otimista, não isento de notas patéticas. Renato Simoni, jornalista, crítico teatral e dramaturgo, entre outras peças escreveu O Matrimónio de Casanova. Foi diretor do semanário La Tradotta. Um outro, Ugo Oggetti, escritor e jornalista. Outro, Carlo Conte Gozzi, defensor da forma da comédia dell'arte contra as inovações dramáticas de Pietro Chiari. Dramaturgo e autor de libretos. Ainda Benedetto Croce, filósofo, crítico literário, político, escritor e historiador. Foi uma das principais figuras do liberalismo do século XX, cujos escritos giram à volta da estética e da teoria e filosofia da história, e o napolitano Salvatore di Giacomo, poeta do teatro dialetal. Também Augusto Novelli, escritor, satírico, jornalista, dramaturgo, que fabricou um teatro de vernáculo florentino. Podemos citar ainda muitos mais, como Ferdinando Paulieri, escritor, poeta e comediante, Nino Martoglio, escritor, publicista, jornalista, produtor de obras de teatro, Ângelo Musco, Rafael Viviani, autor, ator, dramaturgo e músico, que pertencia à escola realista, que existiu na literatura italiana na mudança do século XIX para o século XX. As suas peças tinham um estilo anti-pirandelliano. Via Toledo à Noite é uma dessas suas peças em que se nota esse estilo, portanto, já adverso a Pirandello. Foi um dos seus mais conhecidos melodramas, levado à cena em 1918. E depois desta, seleção sobre a poesia simbolista dentro do teatro italiano, podemos falar também do futurismo em seguida, de que já tomamos conhecimento do principal nome em estudos anteriores quando falamos de outras artes, que é Filippo Tommaso Marinetti. Nascido em 1876, falecido em 1944, escritor, poeta, dramaturgo, compositor, editor, ideólogo, lançou em 1909 um manifesto em francês nas colunas do Figaro, que veio marcar a fundação do futurismo. No âmbito do teatro, a influência futurista mais marcante aconteceu em matéria de cenografia, sobretudo entre alemães e eslavos. Os princípios pelos quais se orientava o futurismo eram, por excelência, antissocialistas, anti-humanitários, antipacifistas, porque eles eram o povo que queria ir para a guerra. Os europeus eram os que sempre, desde o início, queriam ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. A juventude tinha uma grande intenção de salvar a pátria porque se sentia lesada em determinados aspectos políticos e, portanto, queria defender-se indo batalhar pelo seu país. E a maioria dos intelectuais foram todos para a guerra
de 1914 a 1918. O movimento fazia a apologia da energia da vida moderna, mecanizada, da luta livre e da guerra. Glorificava a estética da máquina, perfilhava a apoteose da violência, rompia com todos os esquemas tradicionais, tendo causado uma verdadeira revolução totalitária no campo da literatura, da música, da pintura, da escultura e da arquitetura. Em 1913, um primeiro manifesto dos futuristas surgiu em cartaz relativamente ao teatro de variedades. Um segundo manifesto concernente ao teatro, Manifesto do Teatro Futurista Sintético, foi lançado em 1915, pouco antes que a Itália entrasse na guerra. Isso colidia com o teatro burguês. Anunciava a reforma da velha técnica e a adoção de breves quadros sintéticos. A sua palavra de ordem era: morte à fotografia, todos os direitos à fantasia. Em 1906, Marinetti escreveu em francês Ré Baldoria, tragédia satírica em prosa em 4 atos, representada em Paris em 1909. Enrico Prampolini foi um pintor futurista, escultor e cenógrafo. Sem Bellini, os seus primeiros dramas datam de 1902. Escreveu comédias burguesas e dramas neorromânticos. Em 1908, no Teatro Paganini de Génova, apresentou Tignola, comédia em prosa em 3 atos. Voltou-se para o teatro de poesia, para o teatro dramático de inspiração da Annunziana. Portanto, este era um dos que ainda estava seguindo D'Annunzio. Em 1909, no Teatro Lírico de Milão, levou à cena A Máscara de Bruto em verso em 4 atos. No início de 1900, desenvolveu-se em Itália um movimento vanguardista que foi batizado com o nome de crepuscularismo. Pouca gente conhece este movimento, mas foi um movimento que foi importante e, portanto, é uma vanguarda que tem que ser citada. Portanto, o crepuscularismo teve bastante importância em Itália. E os seus maiores expoentes foram Gozzano, Govoni, Palazzeschi, Corazzini e Moretti. Aquela designação tornou-se conhecida em 1910 através do escritor, jornalista e crítico literário Giuseppe Antonio Borghese, que nasceu em 1882 e faleceu em 1952, por indicar o estado melancólico dos poetas que integraram o movimento e da sua poesia, que por ele foi comparada à melancolia do momento do crepúsculo. Daí o nome crepuscularismo. Crepuscularismo vem, portanto, da intenção ou da pretensão de se expressar melancolia e está associado ao momento do crepúsculo. Outro poeta foi Fausto Maria Martini, que nasceu em 1886 e faleceu em 1931. Dramaturgo, crítico literário da escola crepuscular. Também Ercolo Luigi Morzelli, que nasceu em 1882 e faleceu em 1921, foi um escritor e dramaturgo que era amigo de Giovanni Papini e de Giuseppe Prezzolini. Em 1910, a sua tragicomédia Orione obteve grande sucesso. De igual modo, em 1919, obteve um grande êxito com a peça Glauco, apresentada em Roma. Os seus trabalhos baseavam-se em mitos clássicos revisitados sob um ponto de vista moderno. Os anti-heróis representavam uma alternativa ao espírito d'Annunziano. Entre os séculos XIX e XX, continuou a praticar-se em Itália o designado teatro burguês.
espetáculo para consumo e gratificação da sensibilidade burguesa. Tratava-se de um teatro cuja carga crítica servia unicamente para confirmar a validade do sistema, aliando-se da restante dimensão social. De salientar a atividade de Dario Nicomedes, que nasceu em 1874 e faleceu em 1934, que manejava recursos teatrais com muita eficácia. Contudo, esse panorama iria ser alterado com a atividade de Luigi Pirandello, que nasceu em 1867 e faleceu em 1936, que estreou em 1915 a sua peça A Razão dos Outros, e de 1919 a 1936 escreveu vários dramas, entre os quais Henrique IV, A Cada Um a Sua Verdade, que documentam bem o teatro intelectual da época. O pensamento e a obra de Pirandello beberam da fonte do positivismo, de finais do século XIX. O seu extraordinário papel na história da literatura contemporânea não foi reconhecido até o período entre guerras. Imagine-se. Quando finalmente se constatou que toda a sua produção, reveladora de um sentido do absurdo e do ilógico, propunha uma nova visão do mundo e uma nova concepção da existência. Pirandello foi um precursor de uma literatura existencialista, atenta aos problemas cotidianos da vida humana e à reprodução do mundo sensível, comprometida com a materialização da sensação opressiva de desassossego e angústia que assalta o homem moderno. Portanto, uma outra maneira de encarar a realidade. Portanto, primeiro falámos de Pirandello e depois, portanto, antes de Pirandello, de Morselli e de Dario Nicomedes. Mas Pirandello teve uma obra notável porque a sua atividade era enorme e desde 1915 até pelo menos talvez, não sei em que data será publicado ou publicado. Claro que sim, o texto era publicado, mas terá sido apresentada a última obra, porque não tem a data. Mas, de qualquer modo, foi um dramaturgo que durante muito tempo absorveu o interesse dos espectadores e dos leitores de peças teatrais e, portanto, ficou notável neste campo do teatro italiano neste período do século XX. Desprezou sempre toda e qualquer forma de compromisso com a realidade mais imediata e, sobretudo, com a política, preferindo refletir acerca da existência humana, alienada, infeliz, carente de sentido. Portanto, era um humanista. Optou pela apresentação conflituosa da vida do mundo moderno, industrializado, um mundo repleto de solidão, de tédio e de insegurança. Esse aparente absurdo apresenta a caricatura da existência humana e do mundo em que vive. Pirandello refere-se nas suas peças de caráter inatamente conflituoso à alienação do século XX. Portanto, vejam a importância deste dramaturgo. De facto, os exemplos mais representativos da sua arte são as obras dramáticas. Nesse género expressa-se com vigor, força e originalidade, por meio de um contagiante sentido de humor que atravessa toda a sua produção, não tendo, contudo, partido da comicidade tradicional. As características da produção dramática de Pirandello encontram-se também na sua produção narrativa. Escreveu o romance
O Falecido Mattia Pascal, que data de 1904, onde se destacam novas técnicas narrativas. Portanto, ele não era só no teatro, mas também no romance, usou técnicas narrativas de caráter modernista. Uma das suas peças mais notáveis foi, sem dúvida, 6 personagens à procura de um autor, que é uma peça altamente conhecida e foi apresentada em 1921. O tema prende-se com a entrada num ensaio de 6 personagens que, individualmente, tentam convencer o diretor da companhia a encenar a história da sua vida, da vida de cada um deles. E, finalmente, vou terminar o estudo do teatro dialetal fazendo unicamente a citação de nomes de autores que se notabilizaram, portanto, em determinadas regiões de Itália. E então, para finalizar, o texto é o seguinte: o teatro dialetal provinha da comédia dell'arte e as peças mais populares em dialeto foram escritas por autores consagrados. As cerca de 200 companhias que as apresentavam tinham iniciado a sua atividade a partir de 1900. No teatro veneziano notabilizou-se Giacinto Gallina com a obra A Família do Padrinho. No teatro milanês ficou conhecido Carlo Bertolazzi com Lulu, reposta em 1953 pelo Piccolo Teatro de Milão. Escreveu ainda a peça O Nosso Milão, que data de 1893. Outro autor que também escreveu peças para o mesmo teatro foi Eduardo Ferravilla. Quanto ao teatro florentino, Augusto Novelli arrancou os aplausos do público com Águas Paradas. No teatro napolitano, os autores mais respeitados foram Eduardo Scarpetta, Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani e Eduardo De Filippo, comediante, ator, dramaturgo, diretor do Teatro de São Ferdinando, em Nápoles. Existiam ainda outros teatros dialetais, o genovês, o siciliano, o bolonhês e o romano. Alfredo Testoni, comediógrafo e poeta, escreveu comédias para o teatro bolonhês. Ficou conhecido pela comédia Il Cardinale Lambertini, que foi representada em 1905. O teatro romano pôde contar com Ettore Petrolini, dramaturgo e ator continuador da comédia dell'arte. Só muito mais tarde, com a queda do fascismo de Mussolini, em 1945, se passou a coordenar pela primeira vez os espetáculos italianos devido ao esforço de jovens atores e encenadores. E por hoje aqui ficamos com Itália Revista e na próxima live, no próximo direto, estarei aqui para falarmos do teatro de Inglaterra, que possivelmente será visto em 2 lives, porque o texto é bem maior do que qualquer um dos outros. E então, mais uma vez, me despeço, desejando que tudo corra bem para vós e vossas famílias, e até ao próximo live. Boa tarde.